Rapaz, é uma coisa Ô, Pedro, porque o vídeo, na hora que sai o vídeo, todo mundo dá o destaque para a briga dela com o Flávio, mas ela brigou feio com o Eduardo e com o Paulo Figueiredo mesmo. Vai lá, Marcelo, desculpa. não, então, a minha tese, Pedro, e a tese de algumas pessoas também, é a seguinte: falando dos caras lá dos Estados Unidos, do Flávio e tal, eu acho que eles combinaram com o Marco Rubio essa questão das taxas, tipo, ó, vamos fazer a sacanagem, tal, e aí depois eu entro e salvo todo mundo. Aí eu digo que venho aqui, falo com vocês, e vocês vão tirar as taxas porque eu O teatro pedi do Flávio, em respeito a mim e tal. Oi? O teatro do Flávio, né? O Flávio entra como O teatro Salvador na do história. Flávio. Exato. Não, faz sentido, faz sentido total. Salvador. Eu tenho essa tese já há muito tempo, assim, o que você acha? O que você acha, Pedro? Olha... Eles brincam com fogo, né? Não dá pra... Porque, assim, eu acho não, tenho certeza, que, na verdade, a família Bolsonaro, eles não têm uma estratégia. Nunca tiveram uma estratégia. Nunca tiveram estratégia para nada. A prova disso é a anta do Jair imprimindo a porra lá daquele plano punhal verde e amarelo para poder matar o Lula, imprimindo na porra da impressora do Palácio do Planalto. Entendeu? Então eles não têm plano para nada, não. Eles vão só fazendo. Porque tem que ir lá para poder pedir as tarifas. Vão lá, vão arrebentar o Lula. Aí não é que deu merda, porque o povo agora tá achando que as tarifas são do Flávio. Aí vamos voltar para lá para poder destarifar. Aí chega o Paulo Figueiredo, não, mas tem que tarifar mais. Aí volta para lá. Na verdade, eu sou um cara muito curioso em relação à família Bolsonaro, que eu não consegui acreditar até hoje. Se houve aquele encontro do Flávio, mas o Eduardo e o Paulo Figueiredo com o Trump. Porque eu não vi outras fotos tirando aquela foto de IA, que é um souvenir, aonde todo visitante político que vai para a Casa Branca ganha a fotozinha de IA com o Trump naquela posição lá e os caras atrás dele, a mesma foto, a mesma posição, só mudando a IA da gravata. Então, não me convenceu até hoje essa foto, apesar que a mídia divulgou que houve o encontro, deu detalhes do encontro e tal. A gente não sabe. Pode muito bem ter só encontrado com o Marco Rubio, que, a gente tem que saber também. Agora, a família Bolsonaro é um completo grupo de paspalhões que não conseguem nem bolar um plano digno, né, nenhum plano maquiavélico digno para poder chamar de seu, porque eles começam a se atropelar nesse meio tempo aí. E aí, eu não consigo nem entender. A Michelle agora vem publicamente falar mal do Flávio, parece que o Flávio já lançou uma resposta a ela, e aí o Jair tá lá, e o Jair tá assim, eu devo ter que voltar pra cadeia amanhã, quinta-feira, porque o prazo vai terminar, e os caras estão aí brigando, a Michelle tá falando mal do Flávio, etc, e o Jair só pensando, fudeu, vou ter que voltar pra Papuda. Então, é uma família cômica. Sim. É uma família meio sem planos, né? Uma coisa bizarra mesmo. Mas, na verdade, não é uma família, né, cara? É um aglomerado de pilantras, de bandidos, porque eles não são uma família. A família não é aquilo, pelo amor de Deus, né? A família para o Bolsonaro é ele, eventualmente, os 3 primeiros filhos dele. O resto não conta. O resto o Bolsonaro ignora, né? Agora, Pedro, uma coisa que é curiosa, né? A Michelle, assim, você pode acusar ela de tudo nesse vídeo, você pode dizer o que bem entender, mas mentir ela não mentiu, né? E ela escancarou, na verdade, a articulação do Eduardo Bolsonaro de ser o cachorro louco do irmão, né? Mas veja, eu acho que até há um desencontro, né, entre a própria questão do Eduardo e a questão do Flávio. Porque, veja, eu não sei o que deve passar na cabeça do Eduardo, mas ele teve um plano. O plano dele era ir para os Estados Unidos para poder pedir o tarifaço contra o Brasil, para poder pressionar o Lula, até então, para poder afrouxar a pena contra o Jair, ou mesmo tirar ele da prisão, etc., tirar sua condenação. E o plano era esse: o Eduardo vai ficar lá uns 2 meses, consegue as tarifas, pressiona o mercado, o Lula vai, interfere no Supremo para poder apaziguar a pena do Jair. O problema disso tudo é que o Eduardo foi para os Estados Unidos, conseguiu o tarifaço, conseguiu a Magnitsky, e aí
começaram a pressionar os ministros do Supremo. Aí começou a vir o bloqueio do Visa, do Alexandre de Moraes, o bloqueio de visa do então ministro Barroso, o bloqueio de visa, né, de passaporte para os Estados Unidos dos ministros do Supremo, de um monte de ministro, né? É a Magnitsky, né? Da Magnitsky. Aí ficaram olhando assim, pô, beleza. Então vamos começar a investigar o Eduardo. Então, o Eduardo, ele se viu numa situação que, pera lá, eu vim para os Estados Unidos em sacrifício. Tô sendo perseguido agora pela Interpol, porque eu já fui, né, porque ele foi condenado a 4 anos e meio de cadeia, mais uma multa de 150 mil. Perdeu o mandato de deputado federal pela condenação de 4 anos e 6 meses. Perdeu também o cargo de funcionário, né, público ali, concursado de escrivão da Polícia Federal. Não mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos com o dinheiro do Vorcaro, que até isso nós descobrimos também. E o cara fala assim, porra, eu fui pro sacrifício. O Nicolas tá calado. O Nicolas não fala um A sobre o Eduardo. O Nicolas é o maior covarde do círculo deles, Pedro? Não, covarde não. O Nicolas é um rato, na verdade. Porque o cara que é covarde, ele tem medo. O Nicolas não tem medo, não. O Nicolas tem estratégia. A estratégia dele agora é se desvincular da família Bolsonaro. O Nicolas, que até o ano passado você dava um chute nas bolas do Bolsonaro, pegava no queixo do Nicolas, ele agora já não fala do Flávio. Parece que o Flávio não é candidato a presidente. Parece que o Nicolas nunca viu o Flávio na vida. O Nicolas não disse um A sobre a questão do Banco Master e o Flávio. O Flávio, quando veio para Belo Horizonte, o Nicolas não apareceu do lado dele. Aparecia sempre atrás, lá longe atrás. O Nicolas não disse um A sobre o Eduardo, sobre a atuação dele. Ou seja, o Nicolas não é covarde. O Nicolas, ele é sacana. É bem diferente. Porque no momento que a família mais precisa dele, para poder fazer os videozinhos dele com fundo preto, defendendo a família e tal, cadê o Chupeta? Pô, cadê o Chupeta? O Chupeta tá aí, fazendo um vídeo por dia. Ele pensa nele, né? Ele não pensa no outro. Pô, pensa nele. O Chupeta tá uma vez por dia fazendo vídeo dele contra o Lula. Porque é isso que tem. O Chupeta tá postando aí de forma consecutiva vídeo dele xingando o Lula já tem 4 semanas. Nós não vimos um vídeo do Chupeta sequer falando sobre a defesa do Flávio Bolsonaro, falando que o Eduardo está sendo perseguido, falando, né, de todos os elementos ali dos norte-americanos do tarifaço, e não falou nada disso. Parece que não existe. Parece que para o Nicolas ali só existe a campanha dele, porque de fato é. O Nicolas não é cagão, não é medroso, o Nicolas é sacana mesmo. Porque agora que a família mais precisa dele, que a família está em risco, que vai todo mundo ser preso ali, o Jair está preso, o Eduardo já tem mandado de prisão contra ele, o Flávio, basta um toque-toque da Polícia Federal na casa dele para poder pegar tudo sobre o Vorcaro, os outros filhos lá estão com as investigações contra ele, Carluxo, Rachadinha, o mais novo lá, o 04, Jair Renan, tem as investigações por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, a Michelle tem aqueles casos antigos lá do cheque do Queiroz, a porra toda. Enfim, vai sobrar só a Laurinha pelo visto. Coitada, porque da Laurinha a gente não pode falar nada, que é a filha mais nova dele, tá lá quietinha. Ainda, então, né? assim, o Nicolas está nesse momento tentando salvar a sua própria pele. Não, eu não sou bolsonarista, não. Eu sou apenas o Nicolas ali e a família que se foda pra lá. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever.
aqui na Folha TV. Até mais!